Olá, boa tarde a todos, boa tarde, maestros, boa tarde, estudantes, boa tarde, nossos convidados. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto Vez e Voz. Vamos conversar hoje com o estudante Lucas, que eu já vou chamar para nosso papo. Vamos lá, vamos convidar o Lucas para participar hoje. Olá, Lucas. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo. Você tá meio. Muda aí o celular de posição, amigo. Aê. Muito bom. Senão a gente ia ter que ficar deitado para te ver. Tudo bem, Lucas? Tudo, e você? Tudo ótimo. Tudo Peraí, muito Flávio, bom. que aqui tá difícil de mudar o negócio. Peraí. Não, tudo bem. A gente espera assim. Não, não tem problema. Só dá um Aí, muito bom. só mais um aqui, deixa eu ver. Agora tá melhor, né? Tá ótimo. Tá muito bom. Tudo Como bem? você tá? Tô bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. Hoje a gente vai dar continuidade ao projeto Vez e Voz, né? Você é o nosso nono convidado desse projeto, que começou lá num colégio em Pato Branco. Já entrevistamos uma estudante do Colégio Domus, e agora você que é de uma outra escola, não é isso? Uhum. Sou da... Muito bom. Então vamos lá, meu querido. Se apresenta aí para a galera que está te vendo, que está nos vendo. Quem é você? Onde você estuda? Conte aí um pouquinho. Tudo bem, eu sou o Lucas Castro Beach, tenho 14 anos, tô no nono ano da escola Montessori. Que mais? Eu estudo na Montessori, né? Uma escola muito boa, que é acolhedora, ela consegue passar o conteúdo de jeito fácil, que a gente consegue absorver e tal. Ah, mais alguma coisa? Não. E, e você está na escola desde sempre, desde pequenininho, chegou lá faz pouco tempo, como que é? Não, já faz bastante tempo, eu não lembro exatamente, mas assim, é desde a época do jardim. Então, já faz muito tempo que eu tô no Montessori e ela foi a minha primeira escola. E eu fiquei nela desde de pequeno até agora. E assim, eu nunca Aham. perdi a minha admiração, eu nunca perdi minha admiração por ela. É sempre, sim, todo ano que muda, ela continua sendo a mesma escola, o tempo todo comprometida com os alunos. Então, sempre estive com ela, é muito legal. Muito legal. Que bom, que bom. E você mora em São Paulo? A sua escola fica em São Paulo? Qual é o bairro? Bairro Jabaquara. Jabaquara, em São Paulo. Muito bom. Então, o seu tema hoje, né? Por que é importante termos uma base econômica e política decente para um país? Por que é importante um país ter uma base econômica e uma boa base política, né? Me diga, qual o interesse em você participar desse projeto? Da onde surgiu o interesse desse projeto? E como é que você escolheu esse tema? Ah, primeiro, eu lembro que foi você que teve um dia que você fez uma live com a minha sala, os novos anos da minha sala, da minha escola, desculpa. E aí você falou assim, você deu a sua palestra e falou, quem quiser pode fazer uma live comigo para falar sobre algum tema. Ah, acho que o meu interesse já surgiu aí. Na hora eu pensei assim, não sei se eu faço, eu tava meio pensando se eu fazia ou não fazia, mas aí eu decidi fazer. E sim, ainda mais falar sobre alguma coisa que eu gosto tanto e também que é uma coisa muito importante na vida assim, de acho que todas as pessoas no mundo, né? Então, agora, como foi escolhido o tema, de novo, esses dois temas são coisas que são muito presentes na nossa vida e eu acho que é uma coisa que a gente tem que aprender mais sobre economia e política. Eu também, claro, porque eu não sou especialista, eu tenho que aprender muito mais sobre isso, mas eu venho ganhando interesse. Eu acho que se as pessoas também tivessem um pouquinho mais de interesse, um pouquinho uma melhor base nesses temas, o nosso país podia melhorar muito.
Que legal, né? Porque assim, você é um jovem de 14 anos, né? Tá no nono ano, não tá nem no final do ensino médio, né? Você não é um cara do ensino médio Aham. e já tem, digamos que uma preocupação em ter um país melhor, discutir assuntos que normalmente as pessoas fogem, né? Política, economia, né? Isso mostra um amadurecimento, uma maturidade, né? Isso é bem legal de perceber nos jovens, né? Legal. E você é um jovem que vai no futebol, gosta de jogar vôlei, você gosta de ir no shopping, ou você gosta de estudar livros de política, de economia? Como que é você jovem? Quem é o Lucas jovem? Vai parecer que eu sou um cara que estuda pra caramba. Não, não sou assim, não. Eu gosto muito de estudar, isso desde, acho que de pequeno, assim, eu sempre gostei. Só que eu não sou só o cara que lê livro, eu sou o cara que participa da escola, eu jogo vôlei, jogo no Centro Olímpico, sempre gostei de fazer esporte, eu já passei por vários esportes diferentes, desde judô até futebol. Só que aí eu comecei a pegar um gosto pelo vôlei e no oitavo ano, ano passado, eu entrei no Centro Olímpico e estou até agora nele. Então, além da escola, tem o vôlei, que eu gosto muito também. E eu gosto de ler livro. Ainda preciso ter mais esse ímpeto de ler livro, né? Eu tenho vontade, mas essa rotina. E acho que é mais isso, assim, sobre a minha vida. Muito bom. Tem um amigo seu que você é craque em trocar campainha e sair correndo. Mas aí é intriga da oposição, né? O povo aí que fica causando nas lives do amigo, né? Muito bem. Pensando no momento atual que a gente está vivendo, né? Estamos vivenciando um período de pandemia que ninguém esperava, ninguém tinha se planejado para isso. Estamos vivendo uma crise de saúde pública, vivendo uma crise econômica e também uma crise política, né? Porque parece que juntou tudo, né? Juntou tudo. O problema de saúde, dois ministros, um interino, trocou o ministro da Educação de novo, uma crise política, todo dia acontece um fato político novo, e a economia, as lojas fechadas, tudo fechado. Enfim, amigo, qual a importância de ter um jovem discutindo esse tema nesse momento que nós estamos vivendo? Bom, eu acho que, assim, a gente, como sociedade, a gente tem que aprender sempre, a gente tem que aprender mais a como votar. Como você já disse também, a gente está vivendo uma crise sanitária, uma crise econômica e uma crise política. É um dos únicos países que está tendo três crises ao mesmo tempo, entendeu? Isso é um absurdo. E da onde surgiu essa crise, a crise sanitária por causa do coronavírus, a crise econômica vem do coronavírus, que é o número de desempregados, e a crise política vem de onde? Vem do nosso presidente. Na minha opinião, e acho que muitas pessoas pensam desse jeito, ele não tem a capacidade mínima de estar onde ele está, no cargo que ele está. E como é que ele chegou lá? Foi por voto da população. E eu acho que assim, claro, quem votou nele provavelmente não estava com más intenções nem nada disso, queria uma melhora no país, viu nele como uma esperança. Só que aí ele, acho que ele está descumprindo o que ele fez, o que ele falou na campanha. Então acho que a importância de se debater esses dois temas com as pessoas seria essa, das pessoas conseguirem entender o que está acontecendo no país, conseguir analisar os seus candidatos e para a gente conseguir crescer como um país. Mas não é exatamente só isso, isso é uma coisa mais ampla, né, mais com todo mundo, mas também nas coisas do dia a dia. A gente vai ter que tocar a nossa vida, né? A gente vai ter que algum dia andar com as próprias pernas e economia e política sempre vão estar presentes. Então, acho que essas são duas coisas importantes para se falar. Muito bom. E aí, assim, já tem uma pergunta aqui, ó. Já tem uma pergunta, cara. Acho legal isso. Qual o seu objetivo de mudar o mundo na forma econômica de hoje? Como você poderia sugerir uma mudança, né, para a questão econômica do mundo que a gente vive hoje? Olha, eu tenho que pensar sobre isso. Eu não sei ainda dizer, porque eu não sei se é nesse sentido que a pessoa quis dizer, mas tem várias correntes de ideias diferentes. Tem capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo. Eu não sei se foi nesse sentido, mas tem várias correntes de ideias de como implementar algum sistema econômico nos países.
e a gente ia ter que analisar cada um para ver qual que seria a melhor opção. Mas eu também não acho, por exemplo, que é um sistema totalmente socialista ou um totalmente capitalista. Eu acho que teria que ter uma mescla entre eles, porque não pode só, por exemplo, pensar na economia sem pensar no lado humano. Então, acho que a gente teria que analisar esses fatores para, sim, poder sugerir alguma política econômica para o país. Muito legal. E acho que é assim, e é justamente essa é a sua proposta, né? De fazer com que outros jovens também desejem discutir isso e percebam a importância dessa discussão, né? Se hoje nós temos um conjunto de pessoas que não conseguem entender o que está acontecendo, é que existe um processo de alienação, né? E a escola é um lugar onde a troca, a conversa entre pessoas, jovens, né, podem romper com essa ideia da alienação, de uma maneira geral, não é? Uhum. Sim, acho que a escola com certeza tem um papel muito importante na questão da formação das pessoas, né? É ali que mais ou menos a escola planta a sementinha do interesse sobre economia e política. Então acho que a escola com certeza tem esse papel muito importante de conversar com os alunos sobre o tema, falar sobre o que está acontecendo no país, para dar uma base, para aí, no mínimo uma base, né, para a gente conseguir viver em sociedade seria, mas aí também, quem quiser, se aprofundar mais no tema. Mas eu acho que a escola faz um papel importante de dar uma mínima base para as pessoas. Ó, tem uma pessoa aqui perguntando assim, o que você acha? Você acha a economia do Brasil de hoje, em dia, né? Como é que você acha a economia do Brasil? Como é que você visualiza a economia do Brasil hoje? É, vamos ver. Acho que ela tem mesclas tanto da esquerda, que seria tanto da direita, tanto bastante capitalismo, tanto bastante socialismo. Tem muita ação governamental, mas também tem muitas áreas com, seria o livre mercado que a gente fala, que não tem muito a ação governamental. Então, acho que o Brasil ele não estaria nem muito para o lado de um governo muito grande, nem muito para um lado de um governo muito pequeno. Um governo muito grande seria sem dar liberdade para as pessoas, e um governo muito pequeno seria. O governo não conseguiria dar ajuda para as pessoas que necessitam. Então, acho que o Brasil está mais ou menos no meio. Tem uma coisa importante da gente destacar, né? Nós vivemos num planeta que tem 200 países, ok? O mundo é dividido em 200 países. Desses 200 países, né? Para quem não sabe, eu sou professor de geografia, ok? Então, só para, né? Sim, sim. Desses 200 países, né? Nós, Brasil, né? O Brasil, em 2017, nós éramos a oitava economia do mundo. Ou seja, só existiam 7 países mais ricos que a gente e 192 menos ricos que a gente. Ok? Então, ok, isso a gente passou por uma crise, essa crise não é de agora. Vamos imaginar que nós somos o 10º país mais rico do mundo. Né? Uma economia de algo em torno de 8 trilhões de reais. 8 trilhões de reais. Né? Ou seja, nós não somos um paizinho qualquer, não é verdade? Não somos. Acho que tem uma Nós temos, nós temos o 11º maior parque industrial do mundo. Nós temos a maior produção de carne do mundo. Nós temos a segunda maior produção de grãos do mundo. Né? Então, quer dizer, maior produção de minério, maior jazidas e não sei o que, fora a biodiversidade. Agora, como é que um país tão rico, em recursos naturais, em indústria, em agricultura, em tecnologia, porque a gente não pode imaginar que a gente não tenha recursos tecnológicos, nós temos, né? Como é que um país tão rico, digamos o 10º mais rico do mundo, tem uma população em estado de miserabilidade, né? Eu acho que essa é a grande pergunta, né? E você como jovem, né? Você como jovem, como é que você pensa em fazer uma reversão disso?
né? Já pensou se o tema do Enem fosse esse? Propostas para a mudança da economia do mundo, né, da economia do Brasil. Qual seria a sua proposta, né? Porque na medida em que eu sou pobre e pela minha carência, minha condição de vida faz com que eu não tenha possibilidade de me sustentar, ou ter emprego, ou fazer uma universidade, e aí eu chego no caos, né, o caos social, o caos, todo tipo de caos. Como é que um jovem que nem você imagina uma reversão disso? Uhum. Primeiro, como é que o Brasil é tão rico e Se tem... você tiver a resposta direitinho, você vira ministro da economia, tá bom? É, Quem sabe, né? pois é, quem sabe, né? Não, brincadeira, mas eu não sei exatamente, eu tenho uma pequena ideia, eu acho, sobre as coisas. A primeira pergunta, por que que o Brasil é tão rico e tem gente tão pobre no Brasil? Acho que, principalmente, acho que tem dois fatores, na verdade. Acho que tem a concentração de renda, que a gente tem um país com tem muitas desigualdades, tem uma concentração de renda muito grande. E a segunda coisa seria os impostos que a gente paga, entendeu? Tá indo para ajuda da população ou tá indo para outras coisas que não são um bem em comum. Então acho que esses dois fatores são importantes para ser analisados. Eu não tenho uma resposta para falar qual deles tem muito peso, muito mais que o outro, não sei exatamente. Mas acho que essas são duas coisas importantes. E a outra pergunta era sobre mudar esse sistema, né? Como faz para poder garantir qualidade de vida decente, já que temos recursos, Sim. né? Nós não somos um país que não tem a possibilidade de gerar recursos. Sim, sim. A gente tem uma população grande, mas também tem dinheiro, bastante dinheiro. Acho que o governo entra, o papel do governo entra aí. Acho que para as pessoas que não têm condição nenhuma, o governo tem que fornecer um apoio, tem que fornecer algum tipo de apoio, né, sendo com dinheiro ou com hospital grátis, certo? Ah, saneamento básico, essas coisas, acho que o governo teria que fornecer isso. Aí deixa na mão para a parte do capitalismo, seria o desenvolvimento econômico, para o crescimento do país, mas o governo teria esse papel importante de dar ajuda financeira, não só financeira, né, mas principalmente financeira para as pessoas que não têm condição. Muito bem. E aí, assim, essa ajuda, ela não precisa vir necessariamente na forma do dinheiro, né? Que nem agora nós estamos vivendo um período dos R$ 600, né? Que acabou revelando, tem até uma pergunta que fala sobre isso aqui na nossa live, né? Os R$ 600 revelou uma massa de pessoas que o governo nem sabia que existiam. São algo em torno de 30 milhões de pessoas que não tinham conta bancária, que não eram contabilizadas, né? É óbvio que esse dinheiro, né, ele não ajuda, ele não salva as pessoas, né? Não vai salvar, mas ele minimiza a angústia, ele minimiza os problemas, né? Aí tem a pergunta é assim: você acha que isso vai trazer consequências futuras para a economia brasileira? Você acha que essa ajuda que o governo está dando de R$ 600 vai trazer um grande prejuízo para a economia brasileira? A ajuda que ele está dando, o impacto. Essa ajuda dos R$ 600 vai provocar um rombo nas finanças, Ah, enfim. não, acho que não. Eu não tenho certeza, mas acho que assim, a ajuda do que o governo está dando não é uma grande quantidade ou o quanto que ele poderia, que eu imagino que ele poderia dar. Acho que tem coisas que ele está gastando dinheiro nesse momento que não são o que o país precisa agora. Além da confusão política, né, essas coisas assim, acho que está indo muito dinheiro para lugares que a gente não precisa nesse momento. Então, acho que poderia gerar um rombo por causa desse negócio de não ter tá pondo muito dinheiro no lugar errado. Só que se a gente conseguisse ah, se o governo conseguisse controlar melhor e colocar nos lugares certos, acho que com certeza não geraria um rombo gigante para a economia no futuro. Eu estava lendo um grande economista aí de uma grande universidade, né? Um cara de renome internacional, e ele dizia que dos R$ 600 que é investido, né, nessa ajuda, quase 70% desses R$ 600 retornam para as mãos do governo de alguma maneira.
porque está estimulando o consumo, vai pagar impostos e tudo mais, né? E na medida em que eu tô dividindo, né, o dinheiro, que eu estou partilhando os R$ 600, e ele garante pelo menos um não caos, né? Porque é ruim, mas sem ele é pior. Isso também gera uma economia quando diminui outros problemas da sociedade, né? Então, na verdade, é uma via de mão dupla, porque se eu não dou, eu vou ter um caos maior que vai abrir uma lacuna em outra área, né? Julinho Sertão, parceiro nosso aqui da Maestro, ilustrador, autor de vários livros, um cara fantástico, fez uma live comigo essa semana. Ele está perguntando assim: mais de 15 milhões de brasileiros não possuem saneamento básico e nem luz elétrica, né? E, obviamente, não possuem internet, né? O que você acha sobre o Enem, se deve ou não acontecer esse ano? Na tua visão, você acha que tem que ter Enem? Não tem que ter? Você acha que tem que adiar? O que você acha? Esse é um ponto que eu não peguei para analisar assim. Ah, eu não tenho certeza, eu não consigo responder com total certeza, mas assim, eu consigo ver as opções que as pessoas têm falado. As opções são repetir o ano, são pular o ano, são fazer o ano de novo, né? Então, tem algumas opções que a gente poderia fazer. Qual delas é melhor, eu não tenho certeza. Aí, o governo teria que analisar, ver se fazer o Enem, se adiar o Enem é bom, se ter que fazer o Enem seria melhor ou seria menos pior. Então essas coisas teriam que ser analisadas, mas eu não consigo responder agora, eu não tenho certeza. Ok, mesmo porque essa não é nem sua preocupação, né? O Enem é uma prova para os caras que estão no terceiro ano do médio ou que já terminaram o ensino médio. Então, só para problematizar em cima dessa pergunta, nós aqui na Maestro, nós lançamos uma campanha, né, que foi a seguinte: você que faz o Enem, você que deve opinar se você quer que mude a data ou não. Não é o governo que tem que opinar, não é o dono de uma editora que tem que opinar, não sou eu que tenho que opinar. Quem tem que opinar é quem vai fazer o Enem, né? E aí o governo abriu até dia 30 essa possibilidade do jovem ir lá e opinar. Quando que ele quer o Enem? Se ele quer o Enem em novembro, se ele quer o Enem em janeiro, se ele quer o Enem em maio. Né? Interessante. Então, Eu não sabia disso. e quem tem que opinar é quem vai fazer a prova, não sou eu não vou fazer a prova. Sou eu que tenho que avaliar se eu estou preparado para a prova ou não. E o Enem não é uma prova que vai medir o conhecimento que o cara adquiriu no terceiro ano do médio. O Enem é uma prova que mede o conhecimento que ele adquiriu desde o dia que ele pisou na escola, né? Agora, é óbvio que o menino da escola pública, ele tem muito menos recursos nesse momento do que o menino de uma escola particular, sem dúvida. Mas acontece que os meninos de escola pública nunca tiveram recurso há muito tempo, não foi só agora. Né? Não é de agora que as desigualdades estão aí. Então, que a gente use esse mote para lutar pelos fins das desigualdades, né? Acho que é um caminho. E aí eu tenho uma pergunta para você. De uma forma bem simples, viu, Lucas? Sem você se estressar. Né? Porque você não é ainda o ministro da Educação, nem da Cultura e nem da Economia, ok? Nem, né? Você não é nem chefe de Estado, não é. Você é um jovem que tem um interesse em discutir isso. Então, de maneira simples, né? Como é que você me define política e como que você me define economia? Tá bom. Vamos lá, eu vou dividir os dois para explicar um em cada um, que eu acho mais fácil de explicar assim. Primeiro, política. Política seria organização de pessoas, organização de ideias e debate de ideias. Quando a gente tem várias pessoas querendo discutir um certo tema, a gente precisa de um sistema que abrace essas pessoas e faça esse debate acontecer. Por exemplo, como a gente já falou aqui, a gente está com a pandemia hoje e o governo tem que discutir várias ações que ele pode tomar para minimizar os impactos da pandemia. Então, para que serve a política? Para, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, debater sobre as ações, sobre as melhores ações que podem ser tomadas. Várias pessoas no governo têm opiniões diferentes e eles têm que debater para chegar num consenso. Então, a política seria isso, seria o sistema de debate de ideias. A economia, por outro lado, seria gestão de recursos escassos. E o que seria isso?
não tem tudo para todo mundo, as coisas acabam. Então, cada pessoa vai ter um pensamento diferente sobre como vai pegar os recursos. Então, por exemplo, acho que o instrumento de troca que a gente mais conhece é o dinheiro. E, por exemplo, eu posso ir lá na padaria trocar dinheiro por pão, por exemplo. É uma coisa que eu acho que todo mundo faz. Mas em um aspecto mais amplo, o governo poderia, por exemplo, pegar o dinheiro, investir na educação em troca de uma melhor qualidade na educação. Então, a economia seria isso, o estudo da gestão de recursos, do melhor jeito possível. Então, voltando de novo aqui, política seria um sistema de debate de ideias e economia seria a gestão de recursos do Estado. O interessante que você acabou trazendo uma ideia que é uma coisa chamada política pública, né? Se para cada 100 reais que eu invisto em saneamento básico, eu economizo 53 em hospitais. Agora, se eu não invisto em saneamento básico, as pessoas vão ficar mais doentes e, consequentemente, vou ter que investir em mais hospitais. Né? Para cada 100 reais que eu invisto em educação básica, né, eu economizo 68 em presídios. Né? Então, olha que coisa maluca, né? Então, em que medida que eu faço uma política pública de investimento de recursos para garantir qualidade de vida para a população? Né? Esse é um E ponto aí tem uma interessante, pergunta aqui. Pode falar. Porque imagina um governo tendo que administrar, tendo que ajudar a vida de 210 milhões de pessoas, que nem é aqui no Brasil, e ele tem que criar políticas públicas para todas essas 210 milhões. Ele não sabe, por exemplo, exatamente se ele investir tanto na educação, quanto que vai perder no saneamento básico, ou quanto que vai perder na saúde. Ele só sabe mais ou menos, ele tem uma ideia, com vários cálculos e tudo, para saber mais ou menos aonde seria o melhor a ser investido, como, quando, onde, e o quanto seria investido. Então, acho que é uma coisa muito complicada, e por isso que eu gosto tanto. Muito bom, tem uma pergunta aqui. Você acha que nós vivemos realmente numa democracia? Isso aí vamos ver. Vamos lá. Pode falar o que você acha, sem se preocupar. Tudo bem. Vamos lá. Na teoria, seria a gente uma democracia. Por quê? Porque a gente vota, porque a gente tem direito à opinião e tal. Só que, assim, acho que na prática tem coisas que dificultam isso. A gente tem um exemplo, por exemplo, das milícias virtuais. Elas são alguma coisa que elas quebram a nossa democracia. Tem muitos robôs na internet que vão lá, atacam uma pessoa, destroem a reputação. Então, acho que, assim, teoricamente a gente vive, mas na prática ainda tem elementos que fazem a gente perder um pouco da nossa democracia. Muito bom, excelente resposta, gostei bastante, viu? Me diga aí, qual a importância, né, da gente pensar em todos esses temas, né, na vida das pessoas? Por que quando a gente pensa em economia, em política, como isso é importante para a vida de uma pessoa? Acho que... peraí, só... tudo bem. Ó, tem uma coisa... acho que, assim, a economia e a política estão muito presentes nas nossas vidas em geral. São duas coisas que estão muito presentes, mas a gente não percebe muitas vezes. Por exemplo, se a gente for no noticiário agora provavelmente vai ter uma notícia ou de corrupção ou de investimento em educação, por exemplo, do Corona Voucher, de várias coisas sobre isso que estão muito ligadas à economia e política. Então, uma das coisas da importância seria as pessoas saberem analisar o que está acontecendo à nossa volta para poder ter uma opinião própria sobre o nosso governo, essas coisas assim. E outra coisa também, de um modo mais amplo, seria assim, existem várias correntes de ideias. Eu acho que eu já até falei aqui, capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, tem várias diferentes. Se já houve sociedades antigamente que sofreram por causa de suas escolhas políticas.
O que aconteceu? Elas viam um candidato que era muito simpático, que fazia muitas promessas, dava soluções rápidas para os problemas que elas tinham e acharam que aquilo seria uma solução. Porém, elas não olharam o seu histórico, não analisaram o seu plano de governo e elas acabaram sofrendo por causa disso. Eu acho que isso também seria um outro ponto importante para por que a gente deveria estudar um pouquinho mais de economia política, para evitar fazer escolhas políticas ruins que vão refletir em sofrência no futuro. Tem uma coisa muito legal que você falou, que eu uso muito nas minhas palestras, né? Quando eu converso com estudantes, com jovens, né? Que é a coisa do compreender, né? Um estudante, para ele compreender uma obra de arte, para ele compreender uma imagem, para ele compreender uma notícia, porque compreender é uma competência. Para ele compreender, né? Ele precisa saber identificar, reconhecer, relacionar. Então, para eu compreender um meme, para eu compreender uma fake news, né? Para eu compreender o que o William Bonner fala, para eu compreender e não ser manipulado, eu preciso vivenciar coisas na escola e dentro da minha casa. Né? E infelizmente nós temos no nosso país um monte de pessoas que fizeram faculdade, chegaram até o terceiro ano do ensino médio, mas são analfabetos funcionais, né? Então vamos pensar assim, como que o jovem, como é que um jovem, né? Como é que o jovem deveria procurar e como é que a gente estimula que os jovens busquem esse tema? Né? Como é que eu posso fazer com que o jovem perceba a importância de discutir política, economia, né? Relações sociais, né? Enfim, eu não estou querendo tirar o papel do jovem dele ser jovem, de Sim, discutir futebol, ir numa balada. Não, assim, acho que tem que ser normal. Mas não seria normal também que esse jovem se preparasse para um futuro pensando nas questões econômicas e políticas, né? sim. Ah, ó, eu acho que assim, se os jovens de hoje entenderem que a gente está na situação que a gente está, porque já faz muito tempo que a população não fica ligada em política e economia, não tem um interesse por isso, acho que as pessoas iam compreender que é importante sim a gente debater sobre esses temas. Então acho que se os jovens conseguissem ah, saber mais da nossa história, ver mais ou menos o que aconteceu antes, para não cometer os mesmos erros, eles saberiam, eu acho que eles conseguiriam entender que para a gente não cometer os nossos erros, a gente teria que estudar mais sobre isso. E também eu não estou falando aqui para virar um político, para estudar a fundo pra caramba, sabe, ser um especialista, não. É um mínimo que você tem que saber para não ser que fala, um gado de alguém, não ser um analfabeto funcional, não ser um cara que só segue quem fala que vai, quem só faz promessas. Então, acho que isso é uma das coisas que poderia acontecer para os jovens se interessarem mais, eles entenderem a nossa história e ver que só vai melhorar quando a gente conseguir, quando a gente tiver mais interesse sobre isso. Tá, e diante disso, qual é o papel da escola? Você acha que as escolas fazem isso? Você tem debates disso? Você acha que as escolas deveriam promover seminários, congressos, levar deputados para conversar com vocês questionarem os caras, tirarem dúvida, entendeu? Você acha isso? Você acha que a escola faz? E se não faz, você acha que ela tem que fazer? O que você pensa sobre isso? Sim, eu tenho o exemplo da minha escola, né? Eu acho que exatamente sobre política e economia ela não faz. A gente teria começado esse ano uma nova matéria que seria educação financeira e isso eu achei uma iniciativa muito interessante, que a gente conseguiria conversar um pouco sobre economia. Mas política a gente tem mais, não exatamente política, a gente consegue estudar história sobre o que aconteceu, mas, por exemplo, a gente
nunca estudou, eu não me lembro de ter estudado sobre, por exemplo, o que faz um deputado, o que faz um vereador. E o que você falou de, por exemplo, trazer um deputado para a escola para a gente conseguir perguntar para ele, tirar dúvida, questionar, eu acho que isso seria uma política humanista da escola. E com certeza, se isso fosse espalhando para mais escolas, a gente teria um avanço na nossa população muito interessante. Muito bom. Então, você acredita, né, de verdade, que a partir de uma discussão dessa, dentro do contexto da escola, isso abre um leque maior para vocês se posicionarem, né? Obviamente que a escola não vai poder, não é que ela não vai poder, ela não vai levar uma discussão dessa para o menino do quarto ano, do quinto ano, né? Mesmo Agora, para meninos, para jovens do oitavo e nono ano, isso já é possível, e do ensino médio mais ainda, não é verdade? se, primeiro que esse negócio do menino do quarto ano, provavelmente, por exemplo, se eu pegar um menino do quarto ano e ensinar equação de primeiro grau, ele não vai ter nenhum interesse sobre isso. Ele ainda está tendo as bases, ele está aprendendo as bases. Acho que é a mesma coisa com economia política. A gente precisa primeiro estudar um pouco de história, um pouco de geografia, um pouco de ciências, um pouco de matemática, para aí a gente ir chegando nas coisas mais complexas que agregam todas essas matérias, que aí seria economia, política, sociologia, filosofia, desculpa. Então, para o menino do quarto ano, acho que não. Já para os meninos do oitavo e de nono, com certeza acho que seria uma coisa muito interessante. E também não é uma coisa que, assim, a escola também não tem que... ela pode... Eu não tenho, por exemplo, eu não tenho essa minha opinião. Se ela deve falar a opinião majoritária dela sobre ideologia e deixar eles terem a própria ideologia, ou se ela nem deve falar, entendeu? Isso é uma coisa que eu ainda não sei. Mas eu acho que, no mínimo, abrir esse debate, essas conversas sobre economia e política, seria uma coisa muito interessante para a escola fazer. Muito bom. Existe um movimento no Brasil que se chama Escola Sem Partido, né? Uma coisa é você fazer que quer proibir qualquer tipo de discussão nesse sentido, ok? E as pessoas confundem que a escola sem partido é levar uma discussão partidária para dentro da sala de aula. Fazer uma discussão política não é fazer uma discussão partidária, né? Então, acho que e a escola é o lugar do exercício da cidadania, né? Então, se a escola é o lugar do exercício da cidadania, ninguém vai garantir esse exercício sem uma movimentação política, pedagógica, né? Não é possível um negócio desse, entendeu? Mesmo porque cidadania não se ganha de presente, né? Cidadania se conquista. Isso. Cidadania é uma conquista. Então, sem uma discussão política bem feita, econômica bem feita, pautada no que você acabou de falar, você foi perfeito, cara, assim. Você é um jovem de 14 anos que fez uma discussão perfeita sobre o cara do quarto ano, os meninos pequenos, eles estão numa fase chamada de fase concreta, que eles vão pegar a base. Os meninos do oitavo ano, oitavo ano, nono ano, que já estão numa fase de abstração, vão ter condições de fazer essas reflexões, né? Eu acho que isso é muito interessante, entendeu? Muito interessante. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Qual que é o teu grande sonho, Lucas? Acho que, com certeza, o meu grande sonho eu gostaria muito de ter como é que é? Uma estabilidade financeira. Estabilidade financeira muito sólida, porque aí eu conseguiria, além de dar uma boa vida para minha família, que eu também pretendo ter, eu conseguiria passar mais tempo fazendo outras coisas, como aprendendo música, pesquisando mais, lendo mais, estudando mais. Eu poderia ter mais tempo para jogar vôlei, para fazer esporte. Então, assim, acho que isso é uma conquista que eu sempre, desde pequeno, eu sempre quis ter, que é a estabilidade financeira, que aí eu tenho um leque de opções. Não preciso ficar o tempo todo preocupado com salário, essas coisas. É interessante, né? Porque lá na Grécia, né? Os gregos
pensadores da Grécia, né? Aqueles caras que ficavam filosofando e tinham tempo para filosofar, eles não precisavam trabalhar, né, cara? Eles tinham escravos, né? Então, como ele tinha escravo que fazia tudo por ele tinha tempo para olhar a natureza, para filosofar, para discutir matemática, para discutir astronomia, enfim, né? E nós, no momento atual, para a gente ter esse tempo de discutir filosofia, política, arte, artesanato, jogar vôlei, né? A gente precisa ter uma base sólida, né? Que é o que você acabou de falar. Pô, eu queria ter uma base econômica sólida para ter tempo de fazer coisas que eu gosto, né? E acho que todo mundo quer isso, né? Agora eu vou te dar uma dica, né? Eu vou te dar uma dica, né? E para quem está nos escutando, os jovens que estão nos escutando, né? A nossa estabilidade financeira, ela vem quando, lógico, eu estou falando de pessoas de classe média, pobres, né? Não o cara que já é rico, milionário. Eu conheço um cara, né? Que inclusive ele foi meu aluno, né? Ele é casado, ele não trabalha, ele nunca trabalhou na vida. Ele nunca trabalhou na vida, entendeu? E ele nunca vai trabalhar. E a filha dele também não vai trabalhar. A criatura é pequenininha, ela não vai trabalhar. Ela não vai. Esse cara nunca trabalhou na vida e não vai trabalhar. Só que ele é 1% da população brasileira, ok? A grande maioria da população brasileira consegue sua estabilidade financeira quando faz o que gosta. E quando a gente faz o que gosta e a gente tem sucesso financeiro, nos sobra tempo e nos abre a possibilidade de ampliar para fazer outras coisas que a gente também gosta, E né? não, eu acho também, outro ponto interessante é assim, não necessariamente no seu tempo de vida, por exemplo, se eu sou um cara que não tenho condições financeiras, eu vou lá, vou batalhar para conseguir ter um emprego e aí para conseguir ter uma família. O meu objetivo de vida, imaginando agora, né, filosofando, o meu objetivo de vida seria conseguir uma estabilidade financeira mínima para que os meus filhos, né, herdeiros, eles consigam pegar essa estabilidade e aumentar o nível. Que aí eles vão aumentar o nível, aí os filhos deles vão aumentar um pouquinho mais, e quando chegar naquele nível que ninguém mais precisa trabalhar, aí eles conseguem fazer outras coisas, né? Então acho que, tipo, esse negócio, o objetivo tem que ser sempre alcançar uma... assim, é meio grosseiro falar assim, mas acho que uma das coisas muito importantes seria sempre tentar alcançar essa estabilidade financeira. E tem uma coisa muito legal, né? Que eu li um livro muito legal chamado Ócio Criativo, do Domênico de Masi, né? Que ele diz assim, vale a pena ler, viu, galera que está nos assistindo. Domênico de Masi, o Ócio Criativo. Que ele diz que a gente tem que sair daquele trabalho opressor, daquele trabalho que te oprime, que te exige, para um trabalho criativo, que você sente prazer, né? Então, por exemplo, eu estou trabalhando. O meu trabalho nesse momento de pandemia é entrevistar pessoas, é deixar a imagem da minha empresa viva, é dar vez e voz para os jovens, né? Esse sempre foi o objetivo da nossa empresa, né? Mas isso não pode ser uma coisa assim, obrigada. Não pode falar assim, puta, vai começar uma live, que saco. Uhum. Não, eu tenho que falar assim, pô, que legal, vai ter uma live. Vou conhecer o Lucas, vou conversar com o Lucas, vamos ouvir um jovem. Isso tem que ser prazeroso, né? E automaticamente isso vai me trazer felicidade, né? E tem uma outra coisa que é legal também, é a gente pensar em padrões de vida, né? A minha estabilidade financeira também está ligada ao meu padrão, do que eu desejo, né? Se eu quero, se eu estou feliz morando na casa que eu moro, né? Que não é uma mansão, É, entendeu? Que não, eu não preciso morar numa mansão, entendeu? Eu não preciso ter um carro de R$ 8 na garagem, que eu vou ter que pagar R$ 40.000 de PVA, entendeu? Óbvio, aí eu tenho uma outra condição, a minha estabilidade também passa por isso, o meu prazer pela vida. Ou seja, eu posso até ter o carro de 800 mil, mas não para que ele sirva como ostentação, né? Não para que ele sirva como uma forma de eu ostentar para diminuir o outro, né? Para fazer com que o outro se sinta inferior a mim. então.
esse negócio E de ter... isso é um desafio, né? Como é que você vê? Você é um jovem, como é que você vê isso? Eu acho interessante isso por quê? Porque a gente precisa ter bons valores para conseguir subir na vida. Acho que, por exemplo, o cara que conseguiu uma estabilidade financeira, que tem muito dinheiro, aí de repente ele tem um valor, os valores dele são: eu quero ter tudo, qualquer coisa que eu quiser, eu vou sair comprando tudo que eu quiser, vou comprar 20 carros de 100 mil reais, vou comprar uma mansão, duas, três, vou comprar uma casa na praia. Esse cara ele não vai durar. Esse cara, ele, daqui a pouco, ele vai acabar acabando com o seu dinheiro. E também, se ele não acabar no seu tempo de vida, né, no tempo de vida dele, os filhos dele, ele vai passar esses valores para os filhos e os filhos vão acabar torrando o dinheiro. Então, assim, se você não tem bons valores, é muito difícil você se manter na posição que você está agora. Se você tem bons valores, aí é muito mais fácil. Também tem que ter a vontade, tem que ter disposição, né? Tem que ter essas coisas que qualquer um tem que ter. Mas os valores também são muito importantes. O que você chama de bons valores? Ó, eu acho que cada um poderia falar o que são bons valores para si. Mas no meu ponto de vista seria, você tem que sempre buscar a sua felicidade. Você não precisa ostentar para os outros o que você tem. Você tem que conseguir dar um mínimo de conforto para os seus filhos e para sua família. E respeitar sempre o próximo, né? Uh, acho que esses 4 pontos são interessantes. Eu poderia pensar em mais aqui, mas agora tá difícil. Não, tranquilo. Você falou de coisas muito importantes, né? O respeitar o outro, né? Isso é um valor, né? Então, na medida em que eu tenho pessoas que não respeitem as outras, né? Não adianta eu ter dinheiro, porque eu vou usar o dinheiro não para gerar o bem, eu vou gerar malefícios sociais, né? Então, e isso é fugidio, isso é fugaz, isso passa, né? Escorre pelos dedos da mão, né? Então não adianta eu ser uma pessoa. E eu conheço muitas pessoas que estudaram na USP, porque tinham dinheiro para estudar em boas escolas particulares, montaram escritórios de advocacia, fizeram direito na USP e são crápulas, são pessoas hipócritas, né? A sociedade brasileira não aguenta mais a hipocrisia, né? E a gente percebe isso todo dia na televisão, né? E é engraçado, Infelizmente. uma coisa também interessante é assim, essa diferença entre economia e os valores e assim, o social, né? Por exemplo, o cara pode contribuir muito para a economia do Brasil, porque o cara é um advogado, ele estudou direito, ele pagou escolas particulares. Só que se você pensar do lado social, ele não faz o bem para a sociedade. Pois é. E o pior, ele estudou numa USP, que é uma universidade pública, paga com dinheiro os impostos de todos, né? Como é que o cara que estudou numa universidade pública, paga com os impostos de todos, não faz nada em benefício da sociedade? Isso É, é muito contraditório, né? É muito maluco isso. Muito bem, amigo. Quais são os grandes desafios que você enfrentaria para realizar o seu sonho? Ah, acho que a primeira coisa, assim, os meus desafios mais perto, né, de curto prazo, nesse momento seria passar numa escola que tem um colegial bom, ganhar uma bolsa de valores, bolsa de valores, eu quero ganhar uma bolsa de estudos, Tudo. e esse seria o de curto prazo. O de longo prazo, eu acho que eu gostaria, de novo, de ter uma estabilidade financeira, que quero alcançar isso, isso seria um desafio, e é, coisas importantes que eu tenho, acho que como valores também, sim, eu tenho que sempre continuar apreciando estudar, porque quem não estuda vai ser ultrapassado pelos outros, então eu não posso perder essa, assim, eu não gostaria de perder essa frequência nos estudos, né, o que eu sinto de importância, eu sinto, acho que é muito importante. E outra coisa também que é um pouco mais físico, mas para, sim, eu gostaria de manter o esporte na minha vida também. Isso não é mais não exatamente para por causa da sabedoria, mas porque eu quero viver bastante, né? Eu quero conseguir chegar nos meus 60, 70, 80 com um porte físico razoável, certo? Para não precisar de cadeira de rodas, de muleta, essas coisas. Então,
Acho que esses são os meus desafios para longa distância. Muito bem, então você está pensando, né, em ter estímulos para continuar a gostar de aprender, ser estimulado a continuar a aprender, continuar fazendo uma atividade física para manter qualidade de saúde corporal e buscar caminhos para conseguir com que os seus valores se materializem. Muito legal isso. Qual é a dica que você daria para outros jovens? Jovens que estão nos vendo, jovens que estão nos assistindo. Qual é a dica que você daria para outros jovens? Vamos lá. Acho que a coisa mais importante, eu já acabei de falar isso, mas a coisa mais importante é você não pode deixar os outros passarem você. E o que isso significa? Você sempre tem que gostar de estudar. Você tem que ter essa rotina de estudo. Porque o mundo nunca vai parar de girar, né? Você sempre tem que estar aprendendo as coisas que estão surgindo de novo. Então, e se você não gosta de estudar, se você fala que, nossa, estudar é muito ruim, eu não gosto de passar tempo com isso, tenta ganhar essa rotina, tenta adquirir essa rotina, porque vai ser uma coisa muito importante para a sua vida. Isso aí vai te ajudar muito no futuro, e se você não adquirir essa rotina agora, você vai sentir falta no futuro. E eu ia falar de novo da questão dos esportes. Eu acho que é importante também você manter a saúde, que nem você disse, porque não adianta só exercitar a mente, também é muito importante, mas não adianta só exercitar a mente se você não consegue viver, se você não consegue andar, se você não consegue fazer essas coisas. Então, acho que você tem que você tem que gostar e manter uma rotina de estudos e tem que manter uma rotina também de treino físico. Muito bom. Tem um monte de gente aqui te elogiando, mandando beijo, falando que você é um menino maravilhoso, que você é um jovem do bem. Realmente, assim, você. E é legal as pessoas, depois que acabar essa live, né? Que a gente disponibiliza ela lá no Facebook, no nosso YouTube. É legal vocês reverem as coisas que o Lucas trouxe de reflexão, né? Porque ele deu dicas muito importantes para que a gente possa ser pessoas melhores, né? Na primeira live desse projeto Vez e Voz, eu chorei pra caramba, porque é muito interessante, cara. Muitas pessoas não acreditam nos jovens, entendeu? Acham que vocês são inconsequentes, que vocês não têm nada para dizer, que vocês não querem nada com a vida, que vocês estão perdidos, que vocês querem saber de ficar na internet, e não sei o quê, e não sei o quê. E quando a gente abre um canal de comunicação que nem esse que a gente está fazendo, e você fala o que você pensa, você fala o que as suas ideias, você, né, deve fazer com que as pessoas olhem para os jovens e falem assim, pô, a sociedade não está perdida não, né? Nós temos pessoas do bem pensando coisas do bem. Você sente isso? Você sente que um canal que nem esse, uma forma como essa, é importante para vocês, jovens? Primeiro, eu só queria falar um pouco da inconsequência dos jovens. Acho que tem sim muitos jovens que não se preocupam com o futuro, não se preocupam só se preocupam com o agora, né? Acho que esses jovens, sim, tem muitos deles, só que eu não sei se são a maioria. Tem muitos amigos meus que eu conheço também são muito cabeça, gostam de estudar, gostam de conversar sobre a vida, não são inconsequentes. Então, acho que isso, claro, tem jovens que são inconsequentes, mas acho que não é a maioria. E sobre esse projeto aqui, nossa, achei sim, muito interessante, muito legal que vocês estão fazendo isso. É um canal de comunicação entre pessoas mais velhas e pessoas mais novas, né? Aí vocês até podem também conversar com os jovens sobre o pensamento deles, né? O que eles sentem, essas coisas. E isso eu acho muito interessante. Sim, esse negócio que vocês fizeram, que vocês estão fazendo, Walter, eu acho que é muito interessante mesmo. E ó, parabéns pelo trabalho. Tá muito interessante até agora. Imagina. Meu querido, ó, eu vou te dizer uma coisa, o nosso tempo está terminando, Uhum. mas eu tô com uma vontade incrível de marcar um outro bate-papo com você. Você que estava todo nervoso, ai meu Deus, cara, assim, muito legal. E tem um monte de pergunta, né? Tem gente aqui querendo saber se os brasileiros estão distantes das propostas políticas, né? Se você acha que os professores estão preparados para garantir tudo isso que a gente está falando, né? É,
Obviamente que o seu avô está super orgulhoso e acho que teria que estar muito orgulhoso mesmo. A sua família tem que se orgulhar muito de você. Eu acho que você precisa se orgulhar de você, os seus professores, porque você não foi construído só pela sua família. Você é construído pela sua escola, pelos seus professores, pelas suas relações com seus amigos. De verdade, assim, ó, vou te dizer uma coisa. Se você topar, a gente continua esse papo, a gente marca um outro dia, que a agenda tá meio apertada, mas seria legal, Lucas parte 2, entendeu? Porque tem um monte de pergunta aí, todo mundo falando que foi brilhante, que a sua argumentação é brilhante. E eu acho que a escola, né? E a escola abriu essa possibilidade, nós abrimos essa possibilidade para vocês, porque a escola abriu essa possibilidade para vocês, né? E acho que essa é uma característica lá da Ivete, do pessoal do Santa Terezinha Montessori, que é uma escola que está se reconstruindo, né? Está buscando um caminho cada vez mais fiel e forte e complexo, né? Para que vocês consigam galgar caminhos e futuros brilhantes, né? Então, eu de verdade só preciso te agradecer, né? Tá faltando pouco tempo, eu não queria roubar esse tempo teu, né? Mas eu já estou aproveitando, né? E dizer para você, ó, você falou assim, não são todos os jovens que são bons, ok, mas por exemplo, vamos imaginar um jovem que não olhe, que não tem essa ideia e que veja uma live como essa, e a partir de uma reflexão, pô, ó, esse moleque aí, 14 anos, olha esse moleque, 14 anos pensando isso. Você pode servir de espelho para que outras pessoas reflitam sobre suas condições, né? Então, parabéns, cara, assim, de verdade, parabéns mesmo, entendeu? Olha, obrigado, obrigado, muito obrigado. Tudo bem se eu falar algumas coisas aqui que eu não consigo mais segurar? Posso? Pode, lógico. Eu queria, primeiro, claro, né, eu agradecer muito ao meu pai e à minha mãe. Eu amo muito eles. Eles sempre me deram uma base super, muito boa. Desde criança, eu amo muito eles. Me fizeram quase todo como eu sou agora. Agradecer também a escola. Sempre, tô desde pequeno na escola. Sempre fiz um bom trabalho com todo mundo que eu conheço, que estudou lá. Os professores são maravilhosos também. E também os meus amigos que estão sempre lá também, eles são muito da hora, são muito legais. E, Walter, muito obrigado pela oportunidade. E se você topar, também quero fazer mais uma live com você. Muito bom. Então a gente faz o seguinte, vamos inverter o papel, ok? A gente faz a live você me entrevistando, que nem vamos inverter. Você faz a entrevista e eu faço a resposta, tá? Você escolhe um tema, certo? E vai virar o Conversando com o Lucas. E aí a gente faz, você escolhe o assunto e a gente vai. Vamos lá discutindo, da vez e voz. Hoje eu te perguntei coisas e você foi respondendo. A próxima você pergunta para mim e eu vou respondendo. Coisas que você queira saber, coisas que você queira perguntar, coisas do mundo político, do mundo econômico, sei lá o que você quiser, né? Enfim, acho que esse é um caminho para a gente buscar garantir uma comunicação e mostrar para as pessoas que vocês têm vez, vocês precisam de voz ativa e que vocês têm ideias fantásticas, né? Porque se a gente acredita, e o que você acabou de fazer elogiando sua família, seu pai, sua mãe, né? Se nós, enquanto pai, acreditamos no que nós possibilitamos para os nossos filhos, e a gente escuta, imagina, tua mãe e teu pai devem estar chorando essa hora, né? Se debruçando. Por quê? Porque eles viram que tudo que eles possibilitaram ganhou forma. E isso é que é fantástico, né? Essa possibilidade de ver que a gente está buscando um caminho que vocês deram retorno. Então, menino, parabéns de verdade, assim, de verdade mesmo. Muito obrigado. A gente foi além de uma discussão política, né? Você mostrou para as pessoas que é importante discutir política, é importante discutir economia, mas é importante ser uma pessoa do bem, valorizar as pessoas, valorizar a escola, valorizar os amigos, valorizar a família. Então, que fantástico, magnífico. Tá todo mundo dizendo assim, lindo, magnífico, esplêndido. Tá todo mundo falando, parabéns, Lucas, parará, né? O professor Wagner falou que foi emocionante.
Ó, tem uma. Tá, você tá assim com. Amigo, começa a dar autógrafo agora da rua. Posso falar uma coisa também? Que eu esqueci. Pode, lógico. O pessoal do Centro Olímpico também, cara, meus amigos, meu técnico, o Newton. O pessoal que também não é do meu time, mas também tá lá no Centro Olímpico, todo mundo viu, um pessoal aí. Valeu mesmo por ter assistido, achei que vocês não iam, porque vocês não se